Meu nome é Eduardo Silva e sou coveiro no pequeno cemitério de Santo André, uma cidade adormecida nos arredores de São Paulo. A escuridão aqui é densa, como se o próprio solo engolisse a luz. À noite, quando todos dormem, eu enfrento o silêncio sepulcral e as sombras que dançam entre as lápides. Minha família sempre viveu aqui, geração após geração. Meu avô, um homem taciturno, também foi coveiro. Ele costumava me contar histórias macabras sobre os mortos que se recusavam a descansar. Dizia que, à meia-noite, os túmulos se abriam e os espíritos vagavam, buscando algo que haviam perdido em vida. Eu ria dessas histórias quando era criança, mas agora, aos 35 anos, sei que elas eram mais do que meras lendas. Há algo inexplicável acontecendo neste lugar. Algo que me faz questionar minha própria sanidade. Minha esposa, Isabela, também sente isso. Ela é uma mulher forte, mas os olhos dela carregam o peso das noites insones. Nossos filhos, Lucas e Sofia, brincam nos corredores do cemitério durante o dia, alheios ao que acontece quando o sol se põe. Eu os proíbo de sair à noite, mas às vezes ouço risadas infantis ecoando entre os túmulos, como se os mortos estivessem brincando com eles. As tarefas noturnas são solitárias. Eu escuto os murmúrios dos defuntos enquanto cavo novas covas. Às vezes, sinto uma presença atrás de mim, mas quando viro, não há nada além de lápides e escuridão. O vento sussurra segredos que não consigo entender, e as árvores parecem se contorcer em agonia. Na última noite, algo mudou. Enquanto enchia uma sepultura recém-aberta, ouvi um choro baixo. Pensei que fosse apenas minha mente cansada, mas então vi uma figura pálida, vestida de branco, parada à beira da cova. Seus olhos vazios me fitaram, e um arrepio percorreu minha espinha. "Por que você está chorando?" perguntei, minha voz trêmula. A figura não respondeu, mas estendeu a mão em minha direção. Seus dedos eram gelados, como mármore. Eu sabia que não deveria tocar, mas algo me impeliu a fazê-lo. Quando nossas mãos se encontraram, senti uma onda de tristeza e desespero. A figura sussurrou meu nome. Eduardo. O choro aumentou, e então ela desapareceu, como fumaça ao vento. Fiquei ali, paralisado, até o amanhecer. Hoje, estou escrevendo esta história para que alguém saiba. Algo está errado neste cemitério. Algo que vai além da terra e do silêncio. Não sei o que os mortos querem, mas sei que não posso mais ignorar suas vozes. Se você vier a Santo André, não se aventure pelos corredores à noite. E, por favor, não toque na mão estendida de um espírito. Você pode não voltar. Eduardo Silva, coveiro noturno. Meu nome é Sebastião Almeida e sou o coveiro noturno do cemitério de Santa Rosa, uma pequena cidade esquecida no interior do Brasil. A escuridão aqui é densa e as árvores parecem sussurrar segredos antigos quando o vento sopra entre os túmulos. Minha família tem servido a este lugar por gerações. Meu avô, José Almeida, foi o primeiro a assumir essa tarefa sombria. Ele costumava dizer que os mortos eram mais vivos à noite, que suas almas vagavam entre as covas, buscando algo que não podiam encontrar em vida. Eu nunca acreditei nessas histórias, até que comecei a ouvir os lamentos. Era como se as almas dos falecidos tentassem se comunicar comigo. Às vezes, eram sussurros suaves, outras vezes, gritos desesperados. Eu não conseguia dormir, atormentado pelas vozes que ecoavam em meus ouvidos. Uma noite, enquanto cavava uma sepultura fresca, encontrei um velho relicário enterrado sob a terra úmida. Dentro dele, havia uma fotografia amarelada de uma mulher de olhos tristes. Seu nome estava escrito no verso: Isabel Almeida, minha bisavó. Dizem que ela morreu jovem, vítima de uma doença misteriosa. Seu marido, meu bisavô, nunca se recuperou da perda. Ele passava horas junto ao túmulo dela, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. À medida que os lamentos aumentavam, comecei a ler o diário de Isabel. Suas palavras eram cheias de tristeza e arrependimento. Ela escrevia sobre um segredo que guardava, algo que a atormentava até o fim de seus dias. Um segredo que ela não podia compartilhar com ninguém, nem mesmo com meu bisavô. As noites se tornaram mais longas e assustadoras. Eu sentia a presença de Isabel ao meu redor, como se ela estivesse me observando. Uma noite,
Enquanto eu caminhava entre as lápides, vi uma figura pálida parada junto ao túmulo dela. Seus olhos vazios me fitaram. E eu soube que era ela. Liberte-me, sussurrou Isabel. Liberte-me do meu segredo. Eu não sabia o que fazer. O que ela queria dizer com segredo? Como eu poderia libertá-la? Mas algo dentro de mim me impeliu a cavar. E assim, naquela noite escura, abri o túmulo de Isabel Almeida. O cheiro de terra e mofo invadiu meus pulmões enquanto eu descia. E lá, sob a luz fraca da lua, encontrei um velho baú de madeira. Dentro dele, havia cartas, fotografias e um medalhão de prata. As cartas revelavam o segredo de Isabel. Um amor proibido. Uma traição que a consumiu. Ela havia escondido essas provas de seu passado, mas sua alma não encontrou paz. Agora, eu tinha a responsabilidade de revelar a verdade. À medida que queimei as cartas e devolvi o medalhão ao túmulo, os lamentos cessaram. Isabel Almeida finalmente descansou em paz. Mas eu continuo ouvindo os sussurros das almas, lembrando-me de que às vezes os mortos têm histórias que precisam ser contadas. Meu nome é Onofre, e há mais de anos sou o coveiro noturno do pequeno cemitério no interior do Nordeste. Aqui as noites são sombrias, e os túmulos parecem sussurrar vozes de sofrimento. Minha família sempre viveu aqui, e a tradição de cuidar dos mortos passou de geração para nós. Com meus 65 anos, sou um pioneiro dos coveiros. Meu avô, o velho José, costumava me contar histórias assustadoras sobre os espíritos que vagavam pelas sepulturas à noite. Ele dizia que os mortos não descansavam em paz, especialmente aqueles que partiram de forma trágica. Minha esposa, Maria, faleceu há alguns anos. Ela costumava me acompanhar nas noites escuras, segurando uma lanterna enquanto eu cavava as covas. Maria era corajosa, mas até mesmo ela sentia arrepios quando a lua cheia iluminava as lápides gastas. Tínhamos uma filha, Isabel, que herdou os olhos escuros e a pele queimada do sol. Ela cresceu entre os túmulos, brincando com os gatos vadios que se escondiam entre as lápides. Isabel nunca teve medo dos mortos. Ela os via como parte da paisagem. Uma noite, quando a lua estava alta, ouvi um choro fraco vindo de uma das sepulturas mais antigas. Peguei minha pá e lanterna e me aproximei. Lá estava ele, um homem de terno preto, com olhos vazios e cabelos desgrenhados. Seu nome era Sebastião, e ele havia sido enterrado há mais de 50 anos. Sebastião me contou sua história. Ele era um fazendeiro que morrera em um incêndio misterioso. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua alma ficou presa entre os mundos. Ele implorou para que eu o ajudasse a encontrar paz. Eu não sabia o que fazer. Maria costumava dizer que os mortos eram como nós, apenas buscando consolo. Então, todas as noites eu conversava com Sebastião. Ele me contava sobre sua família, sua fazenda e o amor que sentia por uma mulher chamada Rosa. Com o tempo, Sebastião se tornou meu amigo. Ele me ajudava a cavar as covas e a cuidar do cemitério. Isabel também o via, e os dois conversavam como velhos conhecidos. Maria, mesmo após sua morte, parecia aprovar nossa amizade em comum. Mas as coisas mudaram quando Rosa apareceu. Uma noite, ela emergiu das sombras, com olhos tristes e cabelos desalinhados. Sebastião correu para ela, e eles se abraçaram como se o tempo não tivesse passado. Rosa também havia morrido no incêndio, e sua alma estava tão perdida quanto a dele. Agora, todas as noites, Sebastião e Rosa caminham juntos pelo cemitério. Eles não são mais assombrações solitárias, são um casal que encontrou a paz nos confins da noite. Às vezes, vejo Maria observando-os com um sorriso, como se estivesse feliz por eles. Eu continuo meu trabalho. Com os mortos e no cair da noite, no silêncio profundo daquelas almas, ouço sussurros, choros, sofrimento, gritos e muitas vezes vultos. Meu nome é Marcel Costa e sou o coveiro do pequeno cemitério da pacata cidade de Sombra Verde. Com meus 54 anos, já vi muitas coisas estranhas e inexplicáveis durante as noites solitárias entre as lápides e cruzes. Minha família veio morar aqui quando eu ainda era muito pequeno. Meu avô Sebastião gostava muito de sua profissão como coveiro. Ele costumava relatar histórias reais e assustadoras que acontecia durante seu trabalho,
Vozes, choros, gritos, risadas eram ouvidas durante a noite e também durante o dia. Dizia que à noite as almas vagavam pelo cemitério. Eu não acreditava muito nessas histórias quando era criança, mas agora, com os cabelos grisalhos e os ossos cansados, não consigo mais ignorar os sussurros e sombras, vultos, gritos, choros que eu presencio todas as noites. Minha rotina começa ao anoitecer. Às vezes também tenho que trabalhar durante o dia. Pego minha lanterna e caminho pelo cemitério, verificando-se todas as covas. Às vezes, sinto um calafrio pelos corredores dos túmulos, como se alguém estivesse me observando. Ignoro esses sentimentos e continuo meu trabalho, caminhando por todo o cemitério. Uma noite, enquanto cavava uma nova sepultura, ouvi um choro baixo vindo de uma lápide antiga. O nome gravado nela era Isabel Fernandes, uma jovem que morreu tragicamente em um acidente de carro. A voz parecia suplicar por ajuda, mas quando olhei ao redor, não vi ninguém. Apenas a lua cheia iluminava o Campo Santo. Outra vez, vi uma figura escura se movendo entre os túmulos. Era alta e esguia, com olhos brilhantes como brasas. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas o medo apertou meu peito. Corri para a capela abandonada e rezei para que aquela coisa não me seguisse. Minha esposa, Carmen, não gosta do meu trabalho. Ela diz que os mortos não devem ser perturbados e que eu deveria encontrar outro emprego. Mas o cemitério é minha vida, minha herança. Não posso abandoná-lo. Às vezes, quando estou sozinho, ouço vozes sussurrando meu nome. Eduardo, dizem. Eduardo, venha conosco. Mas não consigo ver quem está falando. Meus olhos não conseguem penetrar a escuridão que paira sobre as sepulturas. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, a chuva bate nas janelas da minha modesta casa. Sinto que algo está se aproximando lá fora, algo que não pertence a este mundo. Talvez seja a alma de Isabel, ou talvez seja algo mais sinistro. Se você vier à Sombra Verde, talvez não veja, nem ouça vozes e choros, mas eu lhes garanto, as almas perdidas, que estão sofrendo e presas nesse plano, estão a caminhar pelos arredores dos túmulos durante a noite escura e silenciosa. Meu nome é Samuel Torres, e sou o coveiro noturno do antigo cemitério de Santa Clara, uma cidade esquecida no coração das montanhas. Minha família sempre teve uma conexão com os mortos, e eu sou o último herdeiro dessa tradição sombria. Com meus 73 anos, já vi coisas que a maioria das pessoas preferiria não testemunhar. Minha rotina começa quando a lua está alta no céu e as estrelas piscam como olhos curiosos. A cidade dorme, mas eu estou acordado, pronto para receber os que partiram. Meu avô costumava dizer que os mortos têm suas próprias histórias, e cabe a nós ouvi-las em silêncio. O cemitério de Santa Clara é um lugar antigo, com lápides desgastadas pelo tempo e árvores retorcidas que parecem sussurrar segredos. À meia-noite, quando o sino da igreja toca, eu saio com minha lanterna e minha enxada. O solo está frio e úmido, e o cheiro de terra fresca me envolve como um manto. Uma noite, enquanto cavava uma sepultura, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi uma figura escura, vestida com roupas do século passado. Seus olhos eram profundos como abismos, e sua voz sussurrava como o vento nas folhas das árvores. Samuel, disse ela, você não deveria estar aqui. Ela se apresentou como Isadora, uma mulher que morreu jovem, vítima de uma doença misteriosa. Ela me contou sobre sua vida, seus sonhos interrompidos e o amor que nunca pôde viver plenamente. Ela estava presa entre os mundos, e sua alma ansiava por algo que não conseguia alcançar. Meu amado Benjamin ainda vive, disse Isadora. Ele está velho agora, mas seu coração ainda bate por mim. Eu preciso vê-lo uma última vez. Eu sabia que não podia recusar. Juntos, cavamos uma sepultura vazia e encontramos o caixão de Benjamin, que havia sido enterrado há décadas. Isadora acariciou a madeira gasta e sussurrou palavras de amor. Quando terminamos, ela desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de sua voz. Desde então, Isadora vem todas as noites. Ela canta canções de ninar para Benjamin, e às vezes posso ouvir o som fraco de um violino, como se o próprio tempo estivesse dançando ao nosso redor. As pessoas da cidade dizem que sou um velho excêntrico, mas eu sei a verdade.
Os mortos têm suas histórias, e eu sou o guardião desses segredos. Às vezes, quando estou sozinho no cemitério, posso sentir a presença de outros espíritos, todos ansiosos para compartilhar suas memórias. Eu sou o coveiro noturno, e esta é minha sina. Ouvir os lamentos dos que partiram e garantir que eles não estejam sozinhos em sua eternidade. E assim, todas as noites, eu caminho entre as lápides, com minha lanterna e minha enxada, esperando pelos próximos sussurros na escuridão. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe com seus amigos. E ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos de relatos de terror reais. Obrigado!